Olá a todos, meu nome é Letícia, eu sou aluna de Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Itajubá. Eu irei apresentar a respeito da iniciação científica feita por mim e orientado pelo professor Diogo Leonardo Ferreira da Silva, cujo título é Controle de Temperatura para Dispositivos de Transporte de Vacina. As vacinas, elas são medicamentos termoláveis que têm como principal finalidade a redução de morbimortabilidade por doenças imunopreveníveis. Apesar de toda a relevância no cenário mundial, cerca de 50% de todas as vacinas no mundo inteiro, elas são perdidas devido à variação de temperatura. Esse dado é um dado da Organização Mundial da Saúde. As vacinas, elas devem ser mantidas dentro de uma faixa de temperatura entre 2 e 8 graus, a partir de equipamentos e instalações apropriadas. E é devido a todo esse cenário que se constrói o objetivo dessa pesquisa. Os objetivos principais são a aquisição de dados de temperatura interna ao sistema, então, para isso serão coletados dados em dois recipientes diferentes, em uma caixa de isopor e uma caixa de material chamado MDP. Aqui ele vai ser chamado de caixa de madeira, apenas para fins didáticos. E uma vez coletados os dados, será realizada a modelagem matemática do sistema, a fim de se encontrar uma função de transferência que descreve a dinâmica do sistema térmico. Assim também como é objetivo do trabalho fazer a modelagem e implementação de um controlador do tipo PI e desenvolver o dispositivo de transporte de vacinas da melhor maneira possível. Foram montados dois dispositivos para armazenar e transportar as vacinas, como podemos ver na figura 2, um de isopor, como vemos na foto à esquerda, e um de madeira, como vemos à direita. Em todos eles temos a presença de pastilhas de Peltier, sensores de temperatura, displays para poder apresentar os valores de temperatura em tempo real e dissipadores de calor de alumínio, além de coolers para poder fazer a transferência de calor da melhor maneira possível. Foi realizada a coleta de dados com as caixas vazias. As caixas elas foram fechadas e foi colocado um termômetro em seu interior, tanto na de madeira quanto na de isopor, para realizar o monitoramento da temperatura. É possível, então, através de um método chamado método de Smith, fazer o levantamento da função que descreve o comportamento dos sistemas térmicos, chamada de função de transferência. Então, para verificar se a função encontrada estava correta, foram plotados em um mesmo gráfico os dados reais de temperatura coletados anteriormente e o gráfico encontrado a partir da função de transferência modelada. Podemos perceber que tanto para a caixa de isopor quanto para a caixa de madeira, a função de transferência representou de forma satisfatória o comportamento real do sistema, tendo em mãos os dados reais do sistema coletados e a função de transferência que descreve o sistema, foi possível através do método chamado método IMC definir os parâmetros do controlador proporcional integral em malha fechada, a fim de manter a temperatura interna das caixas em torno de 5 graus, que é o valor médio da faixa de temperatura entre 2 e 8 graus, que é a faixa de valor adequado para que as vacinas elas não sofram alteração e sejam inutilizadas. Da mesma forma, aqui temos o sistema em malha fechada com o controlador PI para a caixa de madeira. Então, tendo coletados os dados reais de temperatura interna da caixa de madeira e da caixa de isopor, tendo modelado ambos sistemas matematicamente, desenvolvido o controlador adequado, que tem papel de manter a temperatura em torno de 5 graus, observamos então, por fim, a atuação do controlador nos dois sistemas. Foram feitos testes com as caixas vazias e depois, posteriormente, com gelox dentro. Todas essas quatro curvas apresentadas aqui tiveram seu comportamento como esperado, mantendo a temperatura entre as faixas de valores de 2 e 8 graus, como podemos perceber pelas linhas tracejadas em vermelho, indicando que o controlador ele teve seu comportamento adequado. Então, após o estudo e pesquisa, foi concluído que para todas as situações em todas as duas caixas, tanto de madeira quanto a de isopor, o controlador PI, que é o proporcional integral, ele manteve a temperatura dentro da faixa especificada, mas foi bem notório que para a caixa de madeira com gelox, o controlador manteve a temperatura próxima à referência, sem grandes variações durante a presença das perturbações, fazendo então um controle de forma suave. Bom, essas foram as referências. Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram até aqui